Gênesis 2:15, diz assim a Sagrada Escritura: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Amém. Estamos no mês de fevereiro e a nossa série é Cuidado, com essa exclamação e com esse sinal aí de advertência. Cuidado, muito cuidado. Em alusão ao carnaval, né, porque agora, daqui a algumas semanas, teremos o carnaval, então aproveitando o ensejo, claro que a gente não está fazendo apologia, propaganda ou incentivando o carnaval, nada disso. Na segunda-feira, eu preguei a primeira mensagem da série no domingo, né? E na segunda-feira eu disparei o link da mensagem, como eu sempre disparo para o pessoal aqui da igreja, para alguns amigos, alguns pastores, e em alguns grupos que eu faço parte, eu disparo o link da mensagem para todo mundo, quem quiser ouvir, que ouça. E aí uma pessoa me respondeu assim, não é da igreja não, graças a Deus. Uma pessoa me respondeu assim, ó: carnaval? Misericórdia, tô fora, pastor. Porque eu coloquei na legenda do link, né? Em alusão ao carnaval, em fevereiro, estamos numa série que temos que tomar alguns cuidados e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa só leu o carnaval, não leu mais nada, e misericórdia, pastor, fazendo propaganda para o carnaval. Não, irmão, não é nada de propaganda. Nós estamos aproveitando, como o ano passado, fizemos, como é que foi mesmo, Abner? Já esqueci de novo. Lutando contra a carne, não é isso? Isso. E aí nós fizemos uma série que foi muito boa e que produziu até eu ganhar de presente essa Bíblia, como eu já expliquei domingo passado. Se você não ouviu a história, me fala que eu conto. Tá tudo bem aí? Ficou ligado e está vazando um sonzinho, é isso? Resolveu? Top. Então, era isso mesmo. Aí nós estudamos as obras da carne e o fruto do Espírito, um em contraposição do outro, para aprender a lutar contra a carne. Porque carnaval significa a festa da carne, que começou na Europa, séculos atrás, sendo um grande churrasco mesmo. Reúne a turma, por quê? Porque o final de semana, ou a semana propriamente dita, que antecede o período da quaresma, os 40 dias de jejum que a igreja romana faz. Então, o que eles pensam? É igual a turma que faz cirurgia bariátrica. Eles sabem que não vão poder comer depois, aí os psicólogos, que tem que ter atendimento psicológico, né? Os psicólogos dão um conselho de fazer as despedidas alimentares. O que é que você gosta de comer? Come muito, come tudo, até enjoar, que depois da cirurgia você não vai poder comer muito mais. Então, já que vamos ter que ficar 40 dias sem comer carne, os europeus lá pensavam assim, né? Então vamos fazer logo um churrasco que vai durar uma semana. E aí a gente entope de carne e depois fica 40 dias de jejum. Olha, o ser humano é terrível, né? A gente sempre buscando burlar as coisas para ver se dá bem. A gente é terrível. Por isso que o churrasco acabava na terça-feira e a quarta-feira, chamada quarta-feira de cinzas. O que é que sobra depois de um churrasco? As cinzas. Então, essa palavra, que vem do francês, acho que carnes vales, alguma coisa assim, que é a ideia de a festa da carne, era um churrascão que rolava vários dias, e aí foi sendo mudado e adaptado, chegou no Brasil, virou essa bagunça toda, e mantiveram, né, o nome de carnaval, e a quarta-feira é de cinza, e aí virou feriado, e essa bagunça toda, e enfim.
Então, aproveitando isso, a gente traz sempre um alerta contra as obras da carne. Porque carnaval, para o crente, não é um feriado. Carnaval para o crente não é uma festa. Carnaval para o crente não é... Carnaval para o crente é o ano inteiro, irmão. Porque carnaval é festa da carne. Aí eu não sei você, mas eu luto contra a festa da carne que a minha natureza pecaminosa tenta fazer todo dia. Porque todas as vezes que eu pratico uma obra da carne, eu estou fazendo, na minha natureza pecaminosa, a festa da carne. Eu estou alimentando a natureza pecaminosa com as obras da carne, que são todas pecaminosas. Então, quando eu promovo dissensão, quando eu faço uma facção, quando eu promovo uma maledicência, quando eu ajo com raiva, quando eu ajo com porfias, quando eu ajo com bebedice, gulodice e toda aquela lista de obras da carne, eu estou fazendo um carnaval, espiritualmente falando. Então, nós precisamos estar alertas e tomar cuidado o ano inteiro, porque de nada adianta a gente não ir lá no caticabum, como diz minha mãe. Caticabum, no carnaval, né? Por causa do barulho da bateria. Ah, não vou lá no desfile da escola de samba, eu não vou no bloco, eu não vou na festa, eu não uso máscara, não uso fantasia, eu vou para um sítio, eu vou para um lugar retirado e tal e tal. Que adianta? Você não usa máscara de carnaval, mas depois o ano inteiro usa uma máscara para fingir aquilo que você não é. Usando de falsidade, usando de mentira, usando de enganações, usando de vários outros artifícios, que acaba sendo um carnaval espiritual. Então, esse mês é para alertar com relação a isso. Para a gente passar esse ano inteiro fugindo do carnaval, todos os dias. Porque a vontade de Deus para nós é que vivamos em espírito. E em espírito e em verdade o adoremos. Então, quanto mais do Espírito de Deus em nós, menos da nossa carne. E aí o carnaval não vai ter vez com a gente. Não é só em fevereiro, é o ano inteiro. Amém? Então, nós começamos a aprender sobre isso no domingo passado, falando sobre as murmurações, que é um pecado, que é uma blasfêmia contra Deus, contra a soberania e o cuidado de Deus. E nós aprendemos que toda vez que nós murmuramos, toda vez que nós reclamamos, nós não percebemos o propósito, a vontade e a soberania de Deus naquilo, e aí nós estamos pecando. Então nós devemos tomar cuidado com as murmurações, porque isso não agrada o Senhor. Murmurar é carnaval. É dar lugar à carne. E hoje nós vamos aprender a tomar cuidado com as proibições. Cuidado com as proibições. Porque nós temos um equívoco que acontece demais com a gente, que é o fato da gente gostar de fazer algumas coisas, e quando a gente se depara com a Bíblia, com uma pregação, ou com o conhecimento de que Deus não se agrada daquilo que nós fazemos, aí a gente começa a achar que Deus é um estraga-prazeres. Poxa vida, mas só porque eu gosto disso não pode? Mas por que não pode? E aí a gente tem aquela tendência de achar que servir a Deus é ruim, que servir a Deus não é prazeroso, que só é prazeroso aquilo que é pecado, só é prazeroso aquilo que é errado. Como diz o ditado popular, o que é proibido é mais gostoso. Isso não é bíblico, isso não é verdade. A Bíblia é a verdade. As palavras de Jesus é a verdade. O Cristo, Jesus, é a verdade. Qualquer coisa fora disso é ilusão, enganação, é o diabo tentando distorcer as verdades de Deus para nos levar a pecar. Assim como ele fez aqui nesse episódio que nós lemos.
Deus foi muito claro com Adão, Deus foi muito enfático e objetivo. Ele tomou Adão e o colocou no jardim do Éden. Portanto, em primeiro lugar, eu quero aprender com essa passagem aqui, que se eu estou num determinado lugar, vivendo algumas tentações e sendo obrigado a renunciar a algumas coisas, é porque Deus me colocou ali. Quem botou Adão lá no jardim? Foi Deus. E aí às vezes a gente fica também assim, sem entender. Mas por que eu estou vivendo esse negócio aqui, essa tentação, essa possibilidade de queda, possibilidade de cair em pecado? Ah, só pode ser o diabo, ah, só pode ser eu, a minha carne, o meu pecado. Às vezes, estamos vivendo algumas situações que é colocado por Deus. Deus colocou Adão no lugar onde ele seria tentado. Você fala, pastor, mas comigo não pode ser assim. Você se lembra de Jó? Estava lá de boa, adorava a Deus, fazia o culto pelos filhos, um patriarca, tranquilo, um homem bom, íntegro, justo, fiel. Aí o diabo chega para Deus e fala, também, você deu tudo para ele, o cara é o mais rico da região dele, até eu, se tivesse tudo que ele tem, também te adorava, também te servia. Aí, leia o livro de Jó, é Deus quem vira para o diabo e diz, então vai lá e pode fazer. Só uma coisa, não toque na vida dele. Você pode tirar o que você quiser, você pode tocar na área que você quiser, na vida dele não. Por quê? Porque a vida está no controle somente da mão de Deus, que ele é o dono da vida. E aí o diabo vai lá e toca nas 3 principais áreas da vida de Jó, que são as nossas 3 principais tentações. Primeiro, o dinheiro / o poder. Ele perde a fazenda, com todos os animais. Uma chuva de saraiva, diz a Bíblia, que caiu fogo do céu, relâmpago, irmãos. Choveu, uma chuva, uma tempestade de relâmpagos, os relâmpagos foram caindo na fazenda de Jó, botando fogo nas árvores, que botou fogo no pasto, que botou fogo nos animais, e ele perdeu tudo. E ele tinha centenas, milhares de animais, tinha mula, tinha boi, tinha tudo que você imaginar, mas muita coisa. 500 juntas, quer dizer, juntas, né, de boi ou de mula, é um par. Uma junta é um par, porque para puxar o carro, né, para puxar a carga, eles aparelhavam com um jugo que faz a junta dos 2 animais, e ali uma junta daquele animal, quer dizer, 2 animais presos pelo jugo de madeira para puxar a carga lá atrás. Então a Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de mula. 1000 mulas. Hoje, pensa comigo, hoje, se você tivesse 1000 mulas, você estava bem. Quanto vale uma mula? Dependendo se for de raça boa, tem mula que é mais caro que cavalo. Vamos botar que é uma pangarézona, criada de qualquer jeito e tal. No mínimo, aí uma mula vale uns 500 conto, R$1.000. Você tem 1000 mulas. Quanto é que você tem? 500 mil ou R$1 milhão, no mínimo. Será que o Jó era rico? Aí o que é que o diabo tocou nele? Pela permissão de Deus, no financeiro, no dinheiro, / no poder aquisitivo dele. Porque nós só somos tentados nessas 3 áreas. Primeiro, o dinheiro / o poder. Depois, fama / reconhecimento. Aí, o Jó, por ser patriarcal, porque o texto diz que ele fazia sacrifício pelos seus filhos, então ele é o sacerdote da sua casa. Ele faz o culto, percebe?
Se você lê o livro de Jó, ele não vai lá no tabernáculo ou no templo para fazer o culto, ele faz. Então isso já o enquadra junto com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que adoravam por si só a Deus. Cultura patriarcal, o pai da família é o sacerdote da família, ele tem esse reconhecimento, essa autoridade. E aí ele perde todos os filhos. O que é que ele perdeu? O reconhecimento, a autoridade. Agora ele é sacerdote de quem? Se ficou só ele e a esposa. E aí vem os amigos, que dão a ele a fama de ser o cara mais rico de todos. Porque o que adianta ele ser o cara mais rico da região e não ter ninguém na região para invejar a riqueza dele? Igual aquela história de um cara que sofreu um acidente de avião, sobreviveu, foi parar numa ilha. Aí achou uma lâmpada, esfregou, saiu um gênio. Você conhece essa? Aí o gênio falou: você tem 3 desejos. O que você quiser você pode pedir, mas não pode sair da ilha. Sair da ilha é um pedido que eu não consigo te dar. Mas aqui na ilha, o que você pedir eu posso te dar. Aí ele pensou. Aí ele falou: eu quero muita comida, muita bebida e viver para sempre. Já que eu estou sozinho aqui, então vou aproveitar. Aí o gênio falou com ele: ué, por que você não pediu uma mulher? Ele: ué, para que uma mulher? Se eu estou sozinho aqui, não dá para mostrar para ninguém? Não dá para ninguém olhar, não dá para tirar onda com ninguém. Para que eu vou querer uma mulher? Eu sozinho não quero, não, me dá só comida, bebida e dá para viver para sempre, está ótimo. Para que você quer muito dinheiro se você não tem? Aí você vai comprar uma Ferrari. Já pensou? O mundo acabou. Puf, morreu todo mundo, ficou só você. Aí você chega ali em Vitória andando sozinho, perdido, e encontra uma Ferrari. Aí você pode pegar a Ferrari e dar uma volta com ela na beira da praia. Você está sozinho. Porque nós temos isso na nossa natureza pecaminosa. A gente tem esse desejo de consumo, porque na verdade a gente quer mostrar para os outros. Mas se não tem ninguém para ver, aí perde a graça. Então os amigos de Jó vêm até ele, e ele é o cara mais rico, ele é o cara mais santo, ele é o sacerdote da família, ele é o cara. Aí os amigos vêm e falam: Jó, perdeu tudo, hein? Perdeu a riqueza, perdeu a família, perdeu a moral. Qual pecado que você cometeu, Jó? Eu acho que você cometeu um pecado, hein? Percebe? Ele perde dos amigos o reconhecimento, a autoridade. Que agora os amigos estão com o pé atrás dizendo: alguma coisa ele fez de errado, porque ele perdeu tudo. Que a gente tem também essa tendência, que é pecaminosa, de achar que tudo que acontece de errado é resultado de um pecado. Olha a chuva lá, está dando uma polêmica danada aí agora. Que um rapaz foi falar que as chuvas de Belo Horizonte eram um juízo de Deus por causa das igrejas de Belo Horizonte que se corromperam e pererê, papapá, e os pastores de Belo Horizonte já responderam, e o cara já respondeu de novo, o pau está quebrando na internet. Mesma coisa que os amigos de Jó fizeram. Essa teologia é muito arcaica, muito fraca. Se acontece coisa boa, é porque eu estou agradando a Deus. Se acontece coisa ruim, é porque eu desagradei a Deus. Nem sempre. Eu conheço gente que não agrada a Deus em nada e está nadando no dinheiro. Essa teologia não é bíblica. Essa teologia não é completa. Essa teologia está cheia de falhas. Então, os amigos de Jó, por ter essa teologia superficial e fraca, acharam que ele estava vivendo aquela dificuldade porque ele estava em pecado. Só que não, a gente lê o livro e vê, ele não tinha cometido nada, ele estava vivendo uma provação. Estava sendo testado. Até que no final ele perde a terceira coisa que a gente é tentado. Percebe que o diabo, na verdade, o intuito do diabo não era tirar a riqueza de Jó, não era tirar a moral de Jó.
com a família e com os amigos? Era fazer Jó pecar. Porque o intuito, a gente continua lendo e entra em Gênesis 3, aparece a cobra, que é o Satanás, o pai da mentira, desde o princípio, assassino, que nos induz ao pecado, mas a gente foca nas coisas, ao invés de focar na atitude. O diabo não queria que o Jó ficasse pobre, o diabo queria que o Jó blasfemasse contra Deus, para ir lá na presença de Deus e dizer, está vendo? Foi só tirar tudo que ele tinha, ele parou de te adorar. Não disse que a adoração dele estava baseada naquilo que ele tinha? Esse era o intuito do diabo. E esse é sempre o intuito do diabo. Ele tira a riqueza para tocar na área do dinheiro e do poder, para ver se Jó blasfema, e ele fica quieto. Aí ele tira a moral, a fama e o reconhecimento, para ver se o Jó blasfema, e ele fica quieto. Aí ele tira o prazer / sexo. A esposa do Jó vira para ele e fala, por que você não morre logo, hein? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Serve para nada, está nessa cama aí, ó, cheio de ferida, magro, carcomido, todo esgulepado. Por que você não morre logo? Ele sempre vai nos atacar nessas 3 áreas. Dinheiro / poder, fama / reconhecimento, ou sexo / prazeres. E nos prazeres aí vem prazeres que são virtuais, reais, tem gente que vai na comida, tem gente que vai na bebida, tem gente que vai num princípio ativo que é químico, e seja lá o que for, mas em algum prazer, alguma, sabe? Por isso que eu parei de beber Coca-Cola, porque eu descobri num determinado dia, que eu estava no retiro de pastor lá no Parque do China, jantei, fui para a palestra, fiquei enguiando, tem que beber uma coca, senão eu não vou conseguir dormir. Fui no restaurante, estava fechado, não consegui uma coca, peguei um carro, fui até Venda Nova do Imigrante, cheguei na rodoviária, quase 2 horas da manhã, peguei uma coca de 1 litro e bebi de uma vez só. Encostei na parede e fiz... Naquele momento, eu percebi, opa, virou uma droga. Eu estou utilizando um artifício que não é o Senhor para me gerar prazer. Isso é pecaminoso. Acabou, não tem mais coca. Voto vitalício, nunca mais eu bebo coca. Nunca mais, acabou. Já vai fazer 3 anos. Porque nós precisamos ter essa coragem de abrir mão daquilo que é a única coisa que o diabo tem contra nós. Por quê? O diabo não tem o poder de fazer o Jó pecar, você está entendendo? Mas ele tinha o poder de queimar as fazendas, e os boi, e os bichos, e a família. Ele teve o poder de botar ele doente numa cama, com prejuízo total, para que ele perdesse o reconhecimento, a autoridade e a moral. E depois ele teve o poder de fazer o cara perder até a esposa. Então esse cara não tem mais prazer em nada, ele não tem mais riqueza nenhuma, ele não tem mais reconhecimento, moral nenhuma. Destruir as 3 coisas que o ser humano se sustenta. E agora, Jó? Aí ele vira e fala, eu nasci pelado, sem dente. Estou pelado, sem dente, não tenho nada, mas eu não nasci com nada. Eu não tinha nada. Então, Deus que deu, Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o diabo perde completamente o poder que exercia sobre a vida do Jó. Porque ele leva o Jó ao ponto essencial que todos nós precisamos viver, passar e experimentar isso, viver essa experiência, que é não ter mais nada para se segurar, a não ser o Senhor. E o Jó segurou na única coisa que ele tinha, o Senhor. Mas ele descobriu, ao perder tudo, que tudo que ele precisava era só o Senhor, seu Deus. E aí Deus então olha para o diabo, e aí, queridão, já fez a presepada toda? Já terminou seu serviço? Terminei, Senhor. E aí? Realmente o cara é de coração mesmo. Então me dá licença. E
restituiu. Tudo em dobro. Portanto, o que eu estou dizendo é que nós precisamos tomar cuidado com as proibições, porque algumas proibições foram colocadas por Deus para nós para nos ajudar, para nos abençoar. No final do livro, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que eu ouvi falar de Deus foi o suficiente para me fazer adorar a Deus. Mas depois dessa experiência que eu vivi com Deus, agora é que eu sou um adorador mesmo, para sempre, irreversível. Portanto, queridos, foi Deus, não que promoveu, mas que permitiu que Jó passasse aquela provação. É o primeiro ponto que eu aprendo aqui, porque foi o Senhor Deus que pegou o homem e colocou ele no jardim, com um propósito. Qual era o propósito? Cultivar e proteger, guardar o jardim. Portanto, nós não podemos nos esquecer que Deus, apesar das provações, das privações e das tentações, Deus continua no controle, Deus continua no governo. Ele tem um propósito para as nossas vidas, e Ele fará com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. O problema é que a gente acha que o bem é bom, mas nem sempre o bem é bom, gente. Quem gosta de tomar injeção? Levanta a mão. Vou orar por você para você ficar normal. Ninguém gosta. Então por que é que a gente toma injeção? Quando necessário, porque sabemos que é para o nosso bem, para nos restituir a saúde que está faltando, para tirar aquele corpo estranho que está nos fazendo mal, para encerrar com a enfermidade. Não é bom tomar injeção, mas injeção é sempre para o bem. E aí, é nessa hora, por isso, cuidado com as proibições, porque nós não podemos olhar para as proibições que Deus nos coloca na sua palavra e na sua vontade, como se fosse Deus estragando o prazer da nossa vida. Pelo contrário, Ele quer nos privar dos sofrimentos, quer nos privar de quebrarmos a cara, porque se nós obedecermos a Ele, todas as suas proibições são todas para o nosso bem. Ah, mas não é bom. Mas quem diz que tem que ser bom? Não precisa ser bom, contanto que seja para o meu bem. As maiores experiências com Deus são vividas no fogo de uma provação. E quando é que nós somos provados? Quando nós ficamos naquela bifurcação da vida. Faço ou não faço? Pego ou não pego? Aceito ou não aceito? Falo ou não falo? Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que é proibido. E aí a segunda coisa diz que quando Deus nos dá uma proibição, Ele deixa claro aquilo que Ele não quer que a gente faça. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Portanto, em primeiro lugar, o que eu aprendo com as proibições que Deus me dá? Que Deus continua no controle e que as proibições vão provar a minha fé, e se eu obedecer a Deus, no final tudo aquilo vai cooperar para o meu bem. Amém? Segunda coisa que eu aprendo: toda proibição vem antes acompanhado de uma bênção. Qual é a bênção? Olha o tamanho desse jardim, Adão. São 4 rios enormes: Tigre, Eufrates, Gion e Pison. 4 rios enormes, muito grandes. Todos os 4 muito maiores que o rio
Itapemirim, lá de Cachoeiro, que qualquer outro rio grande que você conheça aí, Rio do Pantanal, rio enorme, rio enorme. Centenas de quilômetros e margens absurdas. A terra, por isso que chama Mesopotâmia. Aí a ciência, a história, a arqueologia vai dizer que a origem da humanidade é na Mesopotâmia. A Bíblia já dizia, meu querido. Mesopotes. Pote é água em grego. Meso é no meio. Então, o que é a Mesopotâmia? A terra que está no meio das águas. Passa 2 rios assim e 2 rios assim. E no meio tem um jardinzão com um monte de fruta. Claro, porque é totalmente irrigada. Pelos 4 cantos daquela terra tem irrigação. Então, tudo que brota ali produz muito. E Deus plantou o jardim, pegou o homem e botou lá no meio e falou, está vendo esse monte de fruta aí? Ó? É tudo para você. Tudo para você, a bênção. Pode comer livremente, sem moderação. Sem moderação. Quais são as coisas que a gente tem que comer moderadamente? Coisas industrializadas, coisas gordurosas, coisas oleosas. Fruta, vegetal, não tem moderação. Nunca vi ninguém dizer, rapaz, estou numa pressão alta, que eu estou chupando muita melancia. Estou com triglicerídeo altíssimo, porque muita jabuticaba. Exagerei na jabuticaba esse final de semana, e você já viu? Não tem. Então Deus está dizendo assim, ó, tudo aí é saudável, meu querido. Eu conheço o seu corpo, fui eu que te criei. Aí não tem gordura, aí não tem óleo, aí não tem açúcares em excesso. Fica à vontade, pode comer de tudo, o tanto que você aguentar. Está vendo aquela única, que é do conhecimento do bem e do mal? Naquela não toca. Aí o que é que o Adão, junto com a Eva, fez? Inverteu o que Deus falou. Porque é isso que o diabo faz com a gente, ele inverte a lógica do que Deus nos coloca como bênção. Imagina a quantidade de fruta, vegetais que não tinha naquele lugar. À beira desses rios mequetrefe aqui de Minas Gerais, onde eu andei, tem goiaba, tem manga, tem banana, tem acerola, tem abil, tem siriguela, tem fruta de tudo que é jeito. Você pega no pé, quantas frutas eu comi na beira do rio, descendo o rio de boia, aí faz assim, chega para a margem, aí vai, sobe, pega, balança, cai tudo dentro d'água e boia, que é fruta boia. E pega aquilo e vai comendo, e vai, aí manga, goiaba, tudo que dá. Se esses riozinhos nossos aqui tem um monte de fruta, imagina lá com aqueles 4 grandes rios. Aí o Adão, ao invés de focar na bênção que Deus ofereceu, olha só esse monte de fruta, meu querido. Come à vontade. Ele olhou para a única que não podia. Aquela ali não pode. Por que ela não pode, hein? Será que ela não é melhor do que as outras? Olha a cabeça de bagre. Não, ela não é melhor. A gente precisa tirar da nossa cabeça, em nome de Jesus, que o que é proibido é mais prazeroso. Não é. Não é. Porque o prazer que é dado por Deus é um prazer que não traz remorso. Você vive o prazer e aquilo estende até a sua eternidade. Mas o prazer que é dado por quebrar uma proibição que gera o pecado é um prazer que traz remorso. Você acaba de ter o prazer e já fica, ai meu Deus, de novo, Senhor, eu fiz isso, ai de novo eu falei, ai de novo, ai meu Deus. Aí aquela consciência pesada. Aí fica orando, pedindo perdão, aí fica negociando com Deus, barganhando com Deus, não, Senhor, não vou fazer mais não sei o que lá. Aí você quer um negócio que não acontece na sua vida, aí toda vez que você comete um erro, você acha que você não está alcançando aquilo por causa do erro, aí aquilo começa a te corroer, vira uma angústia, um negócio terrível. 5 segundos de falso prazer e uma vida de remorso. Deus não quer isso para nós, meus irmãos. Deus quer para nós um prazer que é vitalício. Você fazer um negócio e poder fazer na frente de todo mundo. Não ter que esconder nada de ninguém, não ter que esconder nada. E fazer livremente.
Tudo que tem que esconder, tudo que tem que botar limite, tudo que tem que fazer até um determinado ponto, não é de Deus. Porque o que é de Deus é desse jeito aqui, ó. Fique à vontade, pode comer livremente. Nada que não é livre é de Deus. Porque Ele veio para nos libertar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele nós encontramos a liberdade. Não precisa esconder, não precisa fingir, não precisa maquiar, não precisa... Não, o que é de Deus é livre. Livre. Aí o Adão... É só daquela, né? Mas ficou na dele. Aí a mulher está lá... Vem a cobra. Ó. E aí, vamos? Dessa daí Deus falou que não pode. Está no capítulo 3. É só você ler. Não, mas... Pode pegar, menina. Mas o que é que Deus falou? Que não pode comer de nenhuma. Nossa, que Deus malvado. Não, Ele não disse que não pode de nenhuma. Ele só falou que não podia dessa. Mas o que acontece se você comer dessa? Bom, se a gente comer, a gente vai morrer. No versículo 3, a Eva declara que ela era conhecedora da proibição. Não pode comer, senão vai morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que é pior do que uma mentira? Uma meia verdade. Porque uma mentira deslavada te assusta, te choca, te escandaliza. É igual você ferver uma água, pegar um sapo e jogar dentro da água fervendo. Ele pula fora na hora e não morre. Mas se você botar o sapo numa panela, com uma água fria, e for esquentando aos poucos, ele morre. É igualzinho com a gente. Se o diabo trouxer o que de fato ele quer para a gente, e Deus fala: não, isso aí você vai morrer. Aí o diabo fala: morre nada, morre nada. Aí a gente continua lendo, e aí o texto: vendo a mulher, olha como é que o bicho é, que a árvore era boa para se comer, o prazer, agradável aos olhos, o desejo, né? O Novo Testamento, lá na carta de João, chama de, o Pedro também, né? Chama de, como é que é o nome desse negócio que vem, a soberba da vida, não sei o que dos olhos, não sei o que do coração, fugiu agora a palavra. Ai. Como é que chama, gente? Cobiça. Obrigado, Cristiano. Cobiça dos olhos. Aí ela cobiçou. E desejável para dar entendimento, vai se tornar igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Ó, o prazer, o reconhecimento e o poder. Aí, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. E aí os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Aí Deus vem conversar com ele, e ele fala: não, Deus, não, agora não. O que foi, pai? Não, porque eu estou pelado. Quem te falou que você está pelado? Não, mas eu estou, não estou? Ah, mas eu vinha todo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, e a gente conversava e... Você comeu, né, Adão? Eu? Não, foi essa mulher que você me deu. Aí vem a segunda fase daquele que quebra a proibição, culpar o outro. Foi a mulher. Aí a mulher: eu não, foi a cobra.
Aí a cobra, aí não tinha ninguém para lá acusar, tudo bem, foi eu. Mas o que a gente aprende? Não adiantou o Adão transferir a culpa para Eva e a Eva transferir a culpa para a serpente. Os três colheram os resultados de suas escolhas. Os três foram julgados, condenados, expulsos da presença de Deus, do paraíso, e agora o homem teria que trabalhar para comer, a mulher ia sentir dor e a cobra ia rastejar e comer pó para o resto da vida. Lá em Gênesis 1, quando fala que Deus criou o homem, fala que no 1 e no 2, que ele criou o homem Deus criou o homem do pó da terra. Aí depois que a bagunça aconteceu, o juízo da cobra foi rastejar para sempre e comer pó. Nunca reparou isso? O nosso pecado, quando nós quebramos as proibições de Deus, é isso que alimenta a serpente, porque nós somos pó. A serpente vive disso, é isso que alimenta, porque o diabo é um espírito, gente, não precisa de comida. Então, um espírito criado por Deus, lá na eternidade, na glória de Deus, que se rebelou, foi precipitado, continua sendo um espírito. Astuto, sagaz, tem abaixo de Deus muitíssimo o seu poder, mais do que nós que estamos presos nesse corpo, numa natureza pecaminosa. Você piscou o olho, ele foi lá no Japão e voltou, e já matou um monte, você nem viu. É uma realidade, não é mentira. A Bíblia diz, ele é real, ele é um ser, ele age, ele faz, ele tenta, é o tentador, é o nosso adversário, por isso Ra-Satan, o nome dele, que vem do persa, o adversário, o inimigo. Do que ele vive? De todas as vezes que nós quebramos as proibições de Deus. Deus fala, não faz isso, aí ele vai, faz, tem nada a ver, vai dar nada não, vai ser bom para você, não, mas Deus disse que eu vou morrer, morre nada. Aí você continua lendo o livro, e você vê que realmente, o Adão saiu do jardim, vivo. A Eva saiu do jardim, viva. Uai, então quer dizer que a cobra estava falando a verdade. Porque eu achei, na minha limitação humana, que se eu comesse, morre na hora. Mas Deus não disse que era morria na hora. Deus disse, morria. Esse é o nosso problema. A gente acha que fazer as coisas erradas vai nos prejudicar na hora. Nem sempre. O tempo vai passando, a gente fala, aí, tá vendo? Deu nada. Ah, tá vendo? De boa, deu nada. Ah, deu nada. Puf. Ai, não sei o que eu fiz. Ah, já esqueceu, né? Por isso que na maioria das vezes que nós quebramos a cara, a gente não sabe por que está quebrando, porque a gente esquece das proibições que quebra, esquece das besteiras que faz, esquece das decisões erradas que toma, e aí quando quebra a cara não entende, por que está me acontecendo isso? Já esqueceu? Aí a Bíblia diz que o Adão viveu ainda, depois de sair do Éden, centenas de anos, mas um dia, morreu. E ele nunca morreria se ficasse no jardim obedecendo a Deus. Se Adão não tivesse quebrado a única... mas servir a Deus em santidade é difícil, porque tem muitos mandamentos, né? Deus proibiu tanta coisa que só de pensar a gente já peca. É impossível. O Adão só tinha um mandamento. Não come daquela. Depois de ter dito, pode comer livremente de todas as outras. Aí o que a nossa natureza pecaminosa faz? Maximiza a proibição, que é mínima, só não pode uma. E minimiza a bênção, que é livre, de todas as outras,
não vale nada, mas aquela que não pode, é ela que eu quero. Aí esse é o nosso engano, é isso que nos leva à queda, é isso que nos leva aos prejuízos, é isso que nos leva a quebrar a cara, porque a gente não se tocou que quando Deus dá uma proibição é para o nosso bem. Obedeça, vale a pena, vale a pena, não às vezes na hora, às vezes não é na hora. Você ajuda e quebra a cara. Você fala aí, está vendo? Mas a Bíblia diz, não cessem de fazer o bem, pois ao seu tempo se colherá. Primeiro, tome cuidado com as proibições. Por quê? Porque se você está sendo colocado à prova, pode ser que nessa situação Deus permitiu isso. E você está aí numa provação, numa tentação. Às vezes Ele permitiu, porque Ele quer fazer algo, porque Ele quer te dar algo, Ele quer que você viva uma experiência com Ele. Então fique esperto, com a antena ligada, Deus continua no controle. Segundo, note que toda vez que Deus proíbe uma coisa, Ele vem antes com várias possibilidades liberadas. Eu não posso encher a cara, beber e ir para farra, para o bloco nesse carnaval, não. Não, rapaz, você é doido? Pode não. Mas está todo mundo indo para lá, eu queria ir para lá. Não. Por que eu fico imaginando assim, é como você entrar numa sala, várias mesas e um monte de comida boa. Aí você olha aquele monte de comida boa e vai lá na lixeira, mas o que é que tem aqui? Será que não tem aqui uma coisa boa não? É assim que a gente vive a vida às vezes. O que é que dá para fazer no carnaval? Só tem essa opção? Beber, cair, endoidar, usar droga e ir para o caticabum? Então você pode ir para a praia, você pode jogar bola, você pode fazer um churrasco, você pode namorar, você pode passear, você pode andar de bike, você pode andar de carro, você pode andar a pé, você pode... Uma lista de possibilidades para você curtir o carnaval sem quebrar nenhuma proibição de Deus. Livremente no carnaval você pode fazer um monte de coisa. Mas aí a gente só quer a lixeira. Achando que é lá que está o bom. Não, meu querido, é lá que está o problema. Cuidado com a proibição. Porque Deus está no controle. Tem algo melhor para você fazer. Olha para o lado. Tem coisas muito melhores. E em terceiro lugar, toda proibição vem acompanhado do juízo de Deus. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus não proíbe nada sem dar uma consequência. Deus não nos alerta em nada sem nos alertar antes no juízo que vai recair na nossa vida, caso nós não tomamos cuidado com a proibição. Paulo escrevendo aos Romanos, tentando explicar isso, que ele é muito melhor do que eu, então ele foi pregar essa mensagem para a igreja de Roma. Aí ele disse assim, qual é então a vantagem? Qual é a utilidade? Muita, sob todos os aspectos e principalmente porque aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não,
de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí talvez aqui, vamos supor aí que tivesse lá na igreja de Roma, uma irmã Rosemary. Aí no meio dessa pregação aqui do Paulo, que não há nenhum que faça o bem, a Rosemary levanta a mão e fala: ô pastor Paulo, como assim ninguém faz o bem? Ontem, eu juntei umas coisas lá em casa e dei um alimento e roupa para ajudar os desabrigados da enchente. Isso não é o bem que eu fiz? Sim, irmã Rosemary, a senhora fez o bem, mas a sua motivação principal foi que você se sentisse bem, para que você dormisse com a consciência tranquila. Eu ajudei o pessoal da enchente. Então, na verdade, a senhora não está fazendo bem para a enchente. Em última instância, a senhora está fazendo bem para a senhora mesmo. E isso é egoísmo, a raiz de todo o pecado. Tudo bem, irmã? Vou continuar minha pregação. O Paulo lá em Roma. Vocês quem entendeu, diz amém? Tá. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Paulo está falando dos romanos, dos crentes, tá? Isso aqui é uma carta para uma igreja de crente, tá bom? Ele não está pregando em praça pública para os ímpios, não, é para os crentes. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos, destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e pela lei todos estão condenados. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas um Deus dos judeus, dos crentes? Seria que Ele não é também Deus dos gentios? Sim, é Deus de todos, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, a fé confirma a lei. Isso aqui é o sermão de Paulo para aquela turma que diz: o pastor está falando de proibições, mas a gente não está no tempo da graça? E no tempo da graça não é tudo permitido? Que Bíblia que você está lendo, meu querido? Aí parte 2 do sermão do Paulo. Que diremos então? Continuaremos no pecado? Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele.
Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele, na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Largue esses pecados velho e venha para a vida nova. Porque somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Ai, Paulo, então pode fazer tudo, né? Estamos na graça? Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum! Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Você é escravo de tudo que obedece. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, nós vivemos obedecendo o nosso coração e aquelas doutrinas erradas que tínhamos entregues à nossa vida. Mas uma vez fomos libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça, e eu falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, assim ofereçam agora os seus membros para serem servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim de todas as decisões antigas é a morte. Mas agora fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O fruto que agora vamos colher é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você deseja uma vida de bênçãos, uma vida eterna, uma vida em abundância, se torne escravo de Cristo e abandone a escravidão do pecado, pelo poder da palavra e do Espírito de Deus. Vamos tomar cuidado com as proibições, e tudo aquilo que Deus disser que não pode, é para o meu bem, eu vou evitar, porque eu quero ser servo daquilo que obedeço. Cuidado com as proibições, irmãos, cuidado com as proibições, porque todas elas são como um condutor para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de vivermos em obediência.